Olá, tudo bom com vocês? Vocês estão acompanhando mais um podcast Perdi o Raciocínio. O podcast de hoje, cara, vai abordar... Cara, o que eu quero falar é o seguinte, cara. Como os anos 80... Como eu gostaria de viver nos anos 80, cara. Eu queria muito viver nos anos 80, cara. Eu tava vendo... Eu não sei se vocês sabem, mas eu vi aquela série Cobra Kai semana passada, não sei quando é que foi. Porque tipo, eu assisti tão rápido que eu não sei nem quando é que foi o negócio que eu assisti. Mas enfim, quando é que foi? Acho que foi semana passada que eu assisti o Cobra Kai, que é a série lá do Karate Kid. E aí, em seguida eu fui assistir o primeiro filme do Karate Kid, cara. E eu vi aquele filme e falei, cara, os anos 80, como era bom os anos 80, cara. Sabe, tipo, os anos 80 não tinha problematização, cara. Não tinha, sabe, era, como é que é? Se o roteiro do Karate Kid meio que se assemelhava à realidade da época, meio que eu queria ter vivido, sabe? Porque, cara, o cara acabou de chegar. Aquele Daniel San lá tinha acabado de chegar na porra de Nova Jersey. E assim, no primeiro dia ele. E é que, tipo, no filme eles não estavam nem aí. Ele chegou pra uma mulher velhinha lá que era. Que era meio. Sei lá. Meio esquecida da vida, que não só reclamava da vida. E, tipo, teoricamente, se fosse nos dias atuais. Eles iam pegar e não iam, eles iam problematizar essa situação e iam falar que essa velhinha, sei lá, não existia tipo, esse tipo de velhinha, sei lá. E aí com o tempo eles iam. Ele. Como é que é? Durante o filme daí ele tem uma festa lá do negócio. E o cara encontra uma menina ali, cara. Tipo, tá rolando a festa lá. Tipo, impressionante. Tipo, no primeiro dia ele já conhece um cara. E ele falou, cara, quer ir numa festa na praia já pra conhecer o pessoal e tal? Ele falou, tá, vamos lá, né? Por quê? Porque o cara da época dos anos 80, ele não tinha muita opção, muita escolha do que fazer. Hoje o cara tem internet, hoje o cara tem celular, o cara tem. Sabe? Tipo, o cara tem muita coisa pra fazer. Tipo, no filme, o cara meio que ele. Quando ele morava na outra cidade, na primeira cidade, eu acho que era Nova York, ele morava antes. Ele praticava karatê, o Daniel. O Daniel praticava karatê antes. Tipo, ele tinha ele fazia lá academia, era uma academia de karatê, não era nem dojo, era uma academia de karatê. Que ele falava, que era falado no filme. Eu não sei, a não ser que eles traduziram e traduziram errado, eles não traduziram por dojo. Porque eu acho que dojo, acho que se bobear, a palavra dojo não foi dita nenhuma vez durante o filme do Karate Kid, então talvez eles tenham traduzido errado mesmo. Enfim, hoje, né, porque... Cara, o nome do filme Karate Kid é impressionante, deixa eu anotar aqui, Karate Kid. O nome do filme é Karate Kid, A Hora da Verdade. Eles botaram a porra de um subtítulo avulso, que não existe. O nome do filme é The Karate Kid, eles meteram A Hora da Verdade. É impressionante que quando eu fui assistir o filme, quando foi dito o, tipo, aquela one, porque eu só fui obrigado a assistir dublado porque eu não consegui achar legendado. Nossa, o caminhão do lixo agora. Enfim, não consegui ver legendado, eu tive que ver dublado. Aí o locutor do início do filme, né, só quando começou, versão brasileira, sei lá, Herbert Richards. Como é que é o filme? Daí ele fala o nome do filme, é A Hora da Verdade. Eu falei, quê? Tô no filme errado, né? Porque eu queria ver Karate Kid, não queria ver A Hora da Verdade. Aí eu fui pesquisar no Google o que era A Hora da Verdade e caí no Karate Kid. Eu falei, esse é o nome do filme? Os caras traduziram o nome do filme do Karate Kid de A Hora da Verdade? Que porra! E pelo jeito depois, com o tempo, eles meio que revisaram esse negócio e colocaram, tá, vamos dar uma melhorada nisso, porque a Hora da Verdade é muito ruim. Então eles deixaram Karate Kid traço A Hora da Verdade. Daí a Hora da Verdade, que era o título inicial, se tornou
o subtítulo. E se parar pra pensar, em Portugal, o nome do filme é Momento da Verdade. Então sabe o que eu acho que é, cara? Que na verdade os filmes quando eles vinham do estrangeiro, né, de fora pra cá, eles eram meio que traduzidos, não era meio que a tradução, tipo, da versão original, os caras pegavam e adaptavam da versão original. Eles já pegavam da versão portuguesa. Porque é muito mais fácil, né? A única coisa que vai ter que mudar é algumas palavrinhas, tipo fila, bicha vira fila, camisola vai virar camiseta, camisa, não sei. Enfim, algumas palavrinhas que em Portugal eles falam de um jeito e aí quando se adapta pro brasileiro, daí muda um pouquinho diferente só muda um pouquinho um bocadinho. a, o jeito de falar. Então, no caso, em português de Portugal, o nome do filme é Momento da Verdade. Então, eu acho que quando veio pro Brasil, que deve ter, porque eu acho que é esse o destino, tipo, na época dos anos 80 primeiro, por exemplo, né? Que era, tipo, saía dos Estados Unidos, ia pra Europa, e depois da Europa via pros países mais baixos, né? Mais de terceiro mundo, que no caso é o Brasil. E aí vem no caso daí depois quando vem pro Brasil, daí eles vêm com as coisas portuguesas. E daí é mais fácil adaptado, não precisa adaptar ficar traduzindo, porque já tem a tradução já feita. Por isso que talvez, como acaba vindo uma adaptação terceirizada, não necessariamente as adaptações ficam muito boas. Por isso tem muita adaptação aqui no Brasil que não é muito boa não. Não é que eu não sou fã da dublagem brasileira, mas algumas coisas não são boas da adaptação. Mas enfim, cara, coisas dos anos 80. E por que eu amo, sou apaixonado pelos anos 80? Vamos lá. No filme, cara, o cara é convidado facilmente pra... O Daniel, no primeiro dia, ele é facilmente convidado pra uma festa, porque ele acabou de chegar em Nova Jersey e ele já encontra com os caras lá do condomínio dele. E aí, tipo, a mãe do cara chega em casa e tá meio que arrumando a casa, sei lá, limpando a casa, arrumando as coisas. Por quê? Porque a mãe do cara não vai ficar parado, sentado no sofá, mexendo no celular ou mexendo no computador. Por quê? Porque não tem computador, não tem celular. Não tá aí igual eu agora, por exemplo, com o computador aberto, pesquisando coisas e o celular com o gravador ligado e eu falando pra um celular, por exemplo. Não é isso. Não é isso que tá acontecendo. Quer dizer, é isso que tá acontecendo, mas não era isso que acontecia na época, porque pra ele, no caso, para esse tipo de podcast ter sido feito nos anos 80, como é que seria? O cara teria que comprar um gravador daqueles aqueles gravadores que é quase um rádio, que tu tem que clicar um botão, mas tem... E outra coisa, não é quase ilimitado, que é igual esse aqui, que, cara, tipo, não é que é ilimitado, mas tem tanto espaço nesse gravador aqui que acaba meio que, porra, tipo, tu não, pode ser que não dê sei lá, óbvio, não é ilimitado, mas, nossa, dá pra gravar coisa pra caramba e eu posso ficar uns 20 anos gravando aqui com o mesmo celular, com o mesmo aplicativo de gravador que provavelmente não vai acabar ainda o espaço, porque é muito espaço, enfim. Mas na época, por exemplo, para fazer se eu quisesse fazer um podcast, se eu quisesse viver nos anos 80 para fazer um podcast como esse, o que eu faria? Eu teria que comprar um gravador, e esse gravador seria bem limitado, daria pra fazer tipo uma gravação de uns 10, 15 minutos no máximo. Era bem ruim mesmo. E ia ter que comprar aquelas fitas pra poder botar os negócios. As fitas que as fitas, dentro da fita tinha os filmes, que é o que gravava o negócio. Pra poder, só que eram uns filmezinhos pequenininhos, que gravava só áudio. E aí eu teria que, para poder fazer esse tipo, para eu poder estar com o computador ligado, por exemplo, como não teria computador na época, na verdade tinha computador na época, mas ninguém usava, porque era raro, ninguém, tipo, não era igual hoje que é fácil de acesso, tens o Google e tu pode pesquisar coisa facilmente. Na época não, o computador era muito mais científico do que realmente para ajudar o ser humano. Porra, capaz, velho, cantaram pneu agora aqui na rua, enfim. Enfim, pra eu fazer um podcast do jeito que eu tô fazendo aqui, eu teria que ter esse gravador,
meio que ter uma Barça, sabe? A Barça seria tipo a enciclopédia de hoje. O Wikipedia era a Barça, era a enciclopédia clássica. E aí meio que lá nessas enciclopédias a gente tem dentro desse negócio, tu vai procurar, tu vai ter uns artigos sobre coisas. E é igual o Wikipedia. Tipo, se eu quiser pesquisar sobre alguma coisa, eu teria que buscar livros, buscar livros e tentar procurar alguma coisa, porque tu não tinha entretenimento fora disso, tu me entende? Se eu quisesse jogar videogame, tinha videogame na época, tinha, nos anos 80, mas não, nos anos 80 tinha o que de videogame? Atari. O Atari é um pouquinho antes. O que tinha de videogame nos anos 80, cara? Cara, eu falei videogame dos anos 80, eu escrevi videogame e apareceu, a primeira pesquisa aparece videogame anos 80. Isso aqui, eu não sei, cara, vai se ferrar. Deixa eu ver se tá com coisa ligada, microfone ligado aqui. O microfone tava desligado, vai se ferrar, Google. Vai se ferrar, seu computador desgraçado. Como é que tu conseguiu, como é que esse cara conseguiu identificar que eu tava falando de videogame, cara? Dos anos 80? Atari, era Atari. Então, cara, o cara tinha um Atari. O Atari não era era uma coisa que tu podia se divertir por um tempo, mas tu não ia se divertir pela, sabe, tinha outras coisas que o cara fazia. O Atari era mais pra tu, sei lá, se divertir quando não tinha absolutamente nada pra fazer e ele durava pouco tempo pra diversão, porque tu ia, como é que é, digamos, tu dava pra passar horas jogando Pac-Man. Dava pra passar horas jogando Pac-Man, mas era um jogo tão simples. Ah, não, pra época não era, tá? Pra época não era. Mas assim, como é que podemos dizer? Jogar bola é muito mal nos anos 80. Vamos entrar no contexto dos anos 80. Jogar bola, praticar um esporte. Tipo, uns amigos te chamam, ô, cara, vamos lá jogar bola. Vamos lá. Tu vai, obviamente, escolher jogar bola do que ficar em casa no videogame jogando Pac-Man, tu me entende? Se o cara te chama pra sair, pra ir em algum lugar, tu vai sair pra ir algum lugar, não vai ficar preso dentro de casa jogando Pac-Man. Jogando lá, fazendo, sabe? Esse era o mundo dos anos 80. O videogame acabava se virando uma coisa em segundo plano. Ou seja, esses hobbies que as pessoas tinham eram hobbies muito mais ativos de rua, de poder praticar, de acabar fazendo exercício de poder socializar, porque não tinha muita coisa para fazer ficar dentro de casa. Porque assim, ficar preso dentro de casa não era uma coisa ruim, não era uma coisa boa, quer dizer. Tem até eu acho que, não sei se, pelo que eu tô pensando, tipo, no filme, por exemplo, do Karate Kid, o Daniel LaRusso, eu acho que eu vi poucas cenas dele dentro de casa. Sabe? Porque ele tava sempre no colégio, ou ele tava na rua pra. Sabe? Quando ele não tava no colégio, ele tava na rua fazendo outras coisas, sabe? Às vezes ele tava com a namorada dele, que ele conseguiu encontrar a namorada dele no primeiro dia dele em Nova Jersey. Eu acho impressionante isso, cara. Olha os anos 80 como era maravilhoso, cara. Eu olho pra isso e falo, cara, os anos 80 era uma maravilha, a gente não sabe, cara. Os anos 80 não tinha nada disso que a gente tem hoje. E que a gente meio que é dependente disso hoje. A gente virou dependente dessas coisas. Isso não é nada legal. Eu tô quase chorando aqui de tristeza de eu ter nascido na época errada, cara. Eu nasci na época errada, cara. Eu não queria ter nascido nessa época. Tipo, hoje, tipo, eu gosto de mexer no computador. Eu gosto de volta e meia jogar videogame. Não jogo muito, mas eu jogo de vez em quando. Bem de vez em quando, na verdade. Eu gosto das coisas que foram criadas, tipo, como é que eu vou fazer? Eu tenho um canal no YouTube de Beyblade. Eu jogo Beyblade bastante. Tipo, Beyblade é uma coisa mais recente, uma coisa dos anos 2000. Teoricamente, você vê nos anos 80, eu ia jogar aqui peão, né? Eu ia jogar peão, que era um negócio menos divertido que o Beyblade. Mas, não, a Beyblade eu acho diferente, cara. Porque o Beyblade o cara consegue jogar, consegue se divertir com outras pessoas. Só que o problema não sei. Eu acho que essa parte. Isso não vem muito ao caso. Mas enfim, eu digo da questão de você poder fazer coisas dentro de casa. Você ter opções para fazer dentro de casa. Dentro da minha. Olha só, o que eu tenho de opção para fazer dentro de casa, tá? Eu tenho meu videogame, eu tenho meu computador, eu tenho minha bateria que eu posso tocar de vez em quando, que eu toco bateria. Eu tenho
Enfim, eu tenho os Beyblade pra jogar também, volta e meia, pra gravar vídeo também, que eu gravo vídeo pro YouTube. Enfim, cara, eu acabo tendo muitas opções pra fazer dentro de casa e que me acaba meio que falando, putz, por que que eu vou querer sair de casa pra ir, sabe? Pra que que eu vou querer me entreter fora de casa? Eu tô dentro de casa, eu tô bem, cara. Eu prefiro ficar em casa, então eu tenho coisa pra fazer aqui, eu posso, sabe, me entreter aqui dentro de casa. É melhor. Pra que eu vou sair, sabe? E isso e essa prisão que a gente fica preso dentro de casa é péssimo pro ser humano. Porque o ser humano ele foi feito para se socializar. Ele foi feito para eu falo da minha experiência comigo, porque eu sei que basicamente grande parte dessa geração dos anos 2000 pra cá, eu sou de 98, mas eu vivia minha vida inteira nos anos 2000, então eu posso me considerar um cara dessa geração 2000 aí. Ah, enfim, eu sei que esse pessoal todo que vive nessa mesma geração que eu meio que sofre da mesma situação que eu. Tipo, tem muita coisa pra fazer em casa ou, no caso, é, tem muita. Não é que eu tenho muita opção, mas tipo, tem tanto recurso fácil. Às vezes pode não ter tanta coisa pra fazer, né? Tipo, tudo bem, olha, eu citei 4 coisas que eu posso fazer quando eu tô em casa. Tipo, às vezes posso até ter bastante coisa em relação a muita gente que tem por aí. Mas uma pessoa que tem um celular e um computador dentro de casa já é o suficiente pra para querer ficar preso dentro de casa o dia inteiro. Porque com o computador tu pode explorar um universo de coisas no computador. No celular, tu também pode explorar um universo de coisas. Eu acho que mais reduzido, mas as pessoas conseguem. Eu não sei como, mas as pessoas conseguem explorar um universo de coisas dentro do celular. E elas conseguem se deixar uma pessoa que não, deixa qualquer pessoa hoje em dia. Deixa ela em um celular. Vou dar até assim, tu deixa a pessoa presa dentro de uma sala. Ela, um celular. Ela senta numa mesa e ela tem só ela e o celular. Eu aposto R$ 1.000, sei lá, não chutei um valor qualquer. Eu aposto R$ 1.000 que ela vai ficar. Se tu deixa ela nessa sala por 1 hora, presa dentro dessa sala por 1 hora, ela vai ficar a 1 hora mexendo no celular. Ela não vai ficar 1 hora, sei lá, prestando atenção em outra coisa ou tentando arranjar algum jeito. Porque se tu deixa você já é uma pessoa presa dentro de uma sala nos anos 80 que não tinha nada. Ou sei lá, tu troca o celular por sei lá, botar um livro, a pessoa ia acabar lendo um livro, né? Tipo, ela ia acabar achando alguma coisa pra fazer com o livro, lendo o livro no caso. Não é jogar o livro fora, não sei. Mas se deixar uma pessoa presa dentro de uma sala, por exemplo, com um livro, ela ia não sei se ela ia ficar 1 hora inteira lendo livro, porque ler livro, dependendo do livro, às vezes cansa. Se tu deixar o livro um livro de Camões para ela ler, ela ia ficar se debatendo a vida inteira durante 1 hora para entender o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo do livro do Camões, tentando entender, não ia conseguir entender porra nenhuma porque é difícil. E ela ia se cansar e ela ia tentar arranjar alguma coisa pra fazer mesmo que não tinha nada. Ela ia começar, sei lá, forçar o. Ela ia, sei lá, forçar algum tipo de pensamento. Ou começar a imaginar coisas. Ou começar a bolar coisas na cabeça para, sei lá. Ou ela ia simplesmente ficar parada e olhando pra vida e meio que refletindo a vida, sabe? Pensando na vida. Entende? Ela ia ficar assim. A pessoa nos dias de hoje, se tu deixa ela presa dentro de uma sala, sem nada, ela ia por 1 hora. Por 1 hora. Só por 1 hora. Não é muita coisa. Não, 1 hora é bastante coisa assim. Mas deixa essa pessoa presa dentro de uma sala por 1 hora, sem nada, ela ia começar a querer quebrar tudo. Ela ia querer quebrar a porta, ela ia querer quebrar a parede. Eu tô fazendo aqui? Eu podia estar em casa
com o meu videogame, eu podia estar em casa mexendo no computador, podia, cadê meu celular aqui pra poder mexer no celular, pra poder ver o que o pessoal tá falando no Instagram, no Facebook, que ninguém mais usa, mas foda-se, eu até preferia usar o Facebook do que ficar preso nessa sala. É isso que a situação ia acontecer, tu me entende? Por quê? Porque as pessoas já estão muito acostumadas a viver esse mundo mais fácil, de que tem tudo na mão, tu me entende? Eu acho impressionante que, às vezes, quando eu saio de casa, uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu saio de casa é não levar o meu celular. Não é porque eu tô viciado, extremamente viciado. Não, pelo contrário, eu não sou um cara muito viciado em celular. Não sou muito de usar. Mas eu saio de casa às vezes sem celular para ver o que eu vou fazer quando, sabe? Pra ver o que vai dar. Vamos sair do celular pra, tipo, eu fico pensando, às vezes, será que é preciso levar o celular pra sair? Acho que não, sabe? Vamos tentar. Porque às vezes as pessoas, na verdade, levam o celular mais pela questão de, de meio que uma segurança caso não tenha, caso eu fique um minuto sem fazer nada, porque as pessoas hoje estão muito imediatas, estão sempre querendo estar ativas. E quando eu falo ativa, não é querer tipo, de ativa de fazer, sei lá, de ir pra rua e fazer as coisas, mas é querer ser ativa de não poder ficar um segundo sem fazer nada. Porque se ficar um segundo sem fazer nada, a pessoa se sente um inútil. É isso que é a situação do mundo hoje. E por isso que nos anos 80 era muito melhor, cara. Vamos lá, vou voltar pro filme, tá? Eu não consegui falar sobre o filme ainda. Cara, vamos lá. Nos anos. Chegou no. O cara chega em Nova York, Nova Jersey, né? O Daniel. Ele vai pra uma festa, o cara já encontra com o cara, ele consegue arranjar uma festa, beleza? E na festa, lá na praia, ele olha pra um grupo de meninas. E nesse grupo de meninas tem a tal da Ellie, que ela se interessa pelo Daniel no primeiro olhar, praticamente. Tipo, ela olha pro cara e ela já tava, ela tava fazendo tipo aquelas carinhas de quase um olhar, aquele olhar 43 e dando umas risadinhas, que aquelas risadinhas de envergonhada. E aí a situação, tipo, aí os caras jogam a bola nas meninas, tipo, pra chamar atenção. E essa Ellie, rapidamente ela se levanta, pega a bola e vai em direção ao Daniel. Tipo, vai lá, Daniel, é tua vez agora. Tipo, os caras meio que encorajam, vai lá, Daniel, mostra como tu é fera. O Daniel nem era tão bonito assim, tá? Primeira coisa que eu percebo, tipo, o Daniel, ele não era nada mal, tá, eu acho que ele era um pouco mais bonito que eu. Eu não sou um cara tão bonito. Mas o Daniel também não era. E ele tinha, tipo, físico igual eu, tipo, um cara franzino, um cara mais pequenininho. Eu sou assim. Na verdade, eu já me mostrei aqui, então eu acho que você já me conhece. Mas sim, ele era tipo um cara, um perfil não muito diferente de mim, sabe? E a menina que o cara pegou era tipo a mulher mais bonita do colégio, sabe? Era, sabe, E aí a meninas meio que se interessa pelo cara tipo, na primeira conversa que eles têm. Na verdade, no primeiro olhar, a menina já se interessa pelo cara. E aí ela, sabe, tipo, ela meio que se entrega pelo cara, tipo, tá toda caidinha pelo cara. Que é uma coisa que eu vejo por hoje, cara, isso não aconteceria mais nunca. E sabe o que eu acho, cara? Que as pessoas estão se tornando cada vez mais difíceis. Eu às vezes eu volta e meia pergunto meu pai, como é que o meu pai e minha mãe eles se conheceram. E é muito engraçado a história que eles contam. Porque eu até hoje ainda não descobri como é que eles se conheceram realmente, porque eu não consigo acreditar na história que eles contam. O meu pai fala que. A minha mãe sempre fala assim: ele era um cara lá da pracinha, volta e meia vinha incomodar nas festas lá que a gente fazia quando tinha festa dos meus colegas do colégio. Esse cara volta e meia aparecia e vinha incomodar. E aí eu conheci ele, e aí, sei lá, eles se apaixonaram e começaram a namorar. É isso que é a situação. E tipo, o pai é que é curiosa a história. Eu fiquei, tá, essa história eu não consigo. Primeiro, essa história que você está me contando, dona. Eu não vou falar o nome dela, não posso, eu não vou revelar aqui, senão é ruim.
minha mãe, eu não vou acreditar. Aí o pai, quando vai contar a história dele, aí eu me acredito menos ainda, porque ele fala que, que a minha mãe conheceu o meu pai, que ele tava com a camiseta amarela, e aí ele fala que é a amarela do Criciúma, que é, enfim, do time aqui, né? E aí o. E aí a minha mãe se apaixonou logo de cara porque o meu pai tava com a camiseta amarela. Ele falou, não, não, essa história não é verdade. Eu não consigo acreditar nessa história. Então o que eu tô dizendo, cara? Nos anos 80 as coisas eram muito mais fáceis, cara. Tipo, se essa porra do namoro do Karate Kid, o roteiro, ou o roteiro foi mal escrito, ou essas coisas aconteciam mesmo. E que nos dias de hoje isso nunca iria cogitar acontecer. A única coisa. E assim, o meu pai, eu vendo as fotos de quando ele era mais jovem, ele também não era um cara padrãozinho de hoje. Porque assim, se ele fosse um cara bombadão, um cara de academia, sabe? Esses caras eu até entenderia, porque tipo, ah, esse cara é bonito, porra. Esse cara é bonito, sabe? Esse cara tem um físico legal, vai, tipo, atrai qualquer mulher, sabe? Mas o meu pai não. O meu pai, ele sempre foi meio que, digamos, tá, ele era alto, ele sempre foi alto. Não, ele sempre foi não, mas na época que ele começou a namorar minha mãe, ele já era alto. E ele é alto até hoje, enfim. Ele tem 1,80 m de altura, 1,80 m e poucos. Então ele é alto. Essa é uma vantagem dele, ao contrário de mim. Mas assim, ele era alto e, mas enfim, ele não era um, tipo, sempre foi magrelão, tanto que o apelido dele é Magrão. O apelido dele é Magrão, mas ele era alto, então tipo, não era, o padrão dele, sabe, não era, tipo, ele pela beleza, ele não tinha, sabe, não dava pra, ele não tava no padrão de beleza masculino, sabe? Porque o padrão de beleza masculino, tu vai olhar no Instagram, tudo os caras, é tudo uns caras muito bombado. Tá muito bombado, não, mas é uns caras bombadinhos, sabe? É uns caras que fazem academia, né? Que estão todo dia treinando, que, que são saudáveis. E essas mulheres estão se interessando por esses caras hoje. Esse é o padrão que os caras, que as meninas. Sabe? Os caras puta atleta. Meu pai de atleta não tinha nada. Ele só era alto. Era a única característica vantajosa dele. E que acabou a minha mãe se interessando por ele e eles estão aí até hoje, 30 anos casados. E isso dos anos 80, porra. Então, tipo, eu acredito que na verdade se o pai e a minha mãe tivessem vivido, se em vez de tivesse vivido nos anos 80, tivesse vivido hoje, o meu pai provavelmente iria, não sei se ele ia ficar meio que na mesma situação que eu tô agora. E minha mãe, sei lá, seria uma. Ela era bem nerd no colégio. Então, sei lá, eu acho que essa parte de inteligência não muda. Mas se ela vivesse hoje, sei lá, ela ia acabar se interessando por um. Não sei, cara, tu imagina. É que aquele negócio, cara, é. Puta, eu nasci, como eu volto a dizer, eu nasci na época errada, cara. Eu nasci na época errada, cara. Porque as coisas. A, a vida era muito mais fácil nos anos 80, cara. Era muito melhor. Tu não tinha muita incomodação. Tu não tinha WhatsApp. Tu não tinha internet. Tu não tinha celular. E é uma merda assim. Porque assim, ah, mas então vamos lá. Se quiser mudar essa vida aí, é só largar a internet, largar o celular, fazer, sabe? Largar tudo e começar a viver uma vida. Uma vida sem essas coisas. É, é uma boa opção tentar. O único problema é que você necessita. É necessário ter uma.
como é que podemos dizer, cara? Nos dias de hoje, meio que não tem como tu abdicar da vida pra isso, porque as outras pessoas ao teu redor não vão mudar. Porque é um comportamento muito. Enfim, cara, é um comportamento atual que tá acontecendo hoje, sabe? Todo mundo tá fazendo isso, todo mundo já virou meio que obrigatoriedade, as pessoas estão virando dependentes dessas coisas. E aí, uma coisa legal também do Karate Kid, os caras, ó, tipo, ah, o, os caras ali né, o Valentão e o cara e o, e o cara que sofre bullying, que no caso é o Johnny e o Daniel. O Johnny, ele também, ele luta karatê, tá ligado? Tipo, o Valentão de hoje, primeiro que eu acho que nem existe mais Valentão. Se existe o Valentão, é uns caras que na verdade são meio psicopata, quase criminoso. Sabe? Quase criminoso? É, tendências a ser criminoso, é isso que eu digo. Não, psicopata é diferente de criminoso. O valentão, o psicopata nunca vai ser um valentão. Porque o psicopata, na verdade, ele vai ser o cara que sofre bullying que depois vai matar todo mundo. Esse é o psicopata. O, o criminoso, o valentão já tem tendência a ser criminoso. Que criminoso é um pouco abaixo do psicopata. E na verdade o cara que sofre bullying, ele acabou meio que fazendo karatê, que ele já fazia antes, eu acho mais impressionante. Ele acaba fazendo karatê pra poder, enfim, bater de frente com esses, se defender desses valentões, tu me entende? Eu não sei, cara, eu acho que tudo era melhor nos anos 80, tudo era melhor. Tudo é melhor. Tu não tinha. Sabe, tipo, aqueles negócios, mas não tinha internet, tu não, era tudo mais. Né, a gente podia até dizer, era tudo mais difícil porque não tinha internet, tipo, não tinha as facilidades que a gente tem hoje. Eu digo o contrário, não, era mais fácil porque a gente não precisava se preocupar em. A gente, os caras. A gente, eu não vivia essa época, mas as pessoas não precisavam. Por exemplo, só pelo fato de você não. Vamos supor, né? Ah, só pelo fato de tu precisar ter que buscar em livros para achar uma informação e tu não ter tudo na palma da mão como é o Google. Claro, se a gente hoje for morar nos anos 80, a gente vai sentir muita dificuldade, porque tem muita coisa tipo, ai meu Deus, era tão melhor se tivesse o Google aqui para mim, para eu pesquisar. Mas não, naquela época eles nem imaginavam que existia, que iria existir Google, eles nem sabiam que Google era. Para eles já estava meio óbvio que quando eles iam querer pesquisar alguma coisa, eles iam ir nos livros, tu me entende? Não precisavam ir pegar o. Sabe, tipo, tu imagina, chega pra um cara dos anos 80 e fala assim, cara, pega o teu celular aí, pega o teu telefone e tenta pesquisar no Google, e tenta pesquisar o que é a palavra X. O cara fala, como assim eu uso meu telefone para ligar? É só isso que o meu telefone faz. Eu pego o telefone e ligo para uma pessoa e eu só posso ligar quando for uma pessoa muito importante, porque senão eu não vou ficar gastando, eu vou ficar gastando ligação, é caro. Quase ninguém usa telefone aqui, cara. Quando as pessoas querem se comunicar, cara, as pessoas se encontram. No máximo tu faz uma ligação para poder agendar alguma coisa. E assim, tem que ser rapidinho, porque senão gasta muito dinheiro. Imagina, ó, tu vê que coisa. Pessoas utilizavam o mínimo possível desses artifícios tecnológicos. Porque eles sabiam que, primeiro, era caro utilizar esses negócios. E segundo, não tinha tanta facilidade dessas coisas. Então, no caso, a vida acabava se tornando. Nossa, ficou complicado. Por não ser tão fácil mexer nessas tecnologias, e por ser trabalhoso, no caso, acabava que as outras partes da vida acabavam sendo mais fáceis de se viver.
Porque tu não tinha muita incomodação. Porque hoje tá tão fácil a tecnologia que pra viver acaba ficando difícil. Entende? Porque, tipo, no caso, hoje a gente vive mais para as tecnologias do que para a sociedade. E antigamente era o contrário. Então hoje a gente tem mais facilidade com as tecnologias, porém tem mais dificuldade com a vida. Antigamente as pessoas tinham mais facilidade com a vida, com a sociedade, em se relacionar com as pessoas, porque elas não tinham que se preocupar em ficar mexendo com tecnologias. Porque, sabe o que me incomoda, cara? Por que caralhos? Uma coisa que eu tava vendo no podcast do Arthur Petri, que é o cara do Saco Cheio, esses dias que ele falou. Ele falou sobre que o mundo tinha que ter acabado nos anos 90. O limite do mundo era acabar nos anos 90. E eu concordo, cara. Sabe, tipo, o, o que que eu... Porque assim, tu pega a geração de 90 pra trás, cara, era uma loucura. No anos 90 foi o auge da loucura, que assim, tipo, ultrapassou todos os limites, né, da televisão brasileira, por exemplo. Tem aquele canal, o Canal 90, se vocês, eu não assisto, mas eu sei que o cara fala bastante coisa nos anos 90. E tinha umas coisas absurdas que passavam nos anos 90. E que naquela época era meio que liberado. E que hoje, com essa criação, né, como é que se fala, com o advento da internet, com essas coisas tecnológicas, as pessoas acabam usufruindo demais essas tecnologias e elas acabam meio que tipo ficando. E aí, enfim, acaba meio que até pensando naquilo que a gente falou no podcast passado, cara, aquele podcast que eu falei de tirar as crianças da internet, cara. Porque assim, as pessoas, sabe, as crianças não tem mais o que fazer. As pessoas não tem mais o que fazer. Não é as crianças, as pessoas geral. As pessoas não tem mais o que fazer quando elas estão sem internet. Elas ficaram à mercê de uma vida que... Uma vida que tá movida por bens materiais, tu entende? Esse é o negócio, cara. Eu sou meio hipócrita falar isso, eu tô falando isso e estou me sentindo meio mal de estar falando isso, porque eu meio que vivo tudo isso. Eu meio que hoje estou dependente de meios materiais. Porém, eu tô reclamando agora aqui que meios materiais são ruins. E de fato eles são ruins. Tipo, eu acho que eu vou começar a fazer isso, cara. Vou começar a adotar um estilo de vida diferente. Eu não posso fazer isso. Eu tô falando isso, mas eu não tenho condição de fazer isso, porque meio que a minha vida é isso aí. Quando eu falo disso, porque eu trabalho sobre isso. Mas enfim, cara, como é que a gente pode dizer? Quando for possível, seja tipo, se você que está escutando, se você tiver alguma. Quando tiver de férias, de alguma porque não tem como o ser humano trabalhar o tempo todo, sabe? Ou melhor, não precisa estar de férias. Pega uma hora do dia em que tu não tem nada pra fazer. E tipo, em vez de, eu tô sem nada pra fazer. E assim, não tem nada pra fazer, por exemplo, se tiver aula, por exemplo, né? Não tem aula, não tem mais tarefa da coisa da aula pra fazer, não tem mais coisa de importante, coisas que são prioridade na vida. Não tem mais isso pra fazer. Vamos tentar. Eu acho que isso vai ser um exercício até que eu vou começar a fazer também, cara. Que é esquecer um pouco esse negócio de redes, de tecnologia. Esquece e tenta fazer alguma coisa para tentar viver a vida. Porque a gente ficou muito à mercê desses bens materiais. Sabe, esquece bens materiais e vamos começar meio que a pensar, a tentar viver a... Cara, é difícil não pensar em bens materiais hoje, né? Assim, complicado mesmo. Mas tentar fazer alguma coisa que fuja dessas redes. Acho que é o primeiro passo que tem que começar, tipo, fugir dessas coisas muito tecnológicas, sabe? Tipo, esquecer videogame, esquecer computador, celular. Pegar uma coisa um pouco mais humana. Acho que televisão tá liberado. Televisão tá liberado. Se bem que a televisão também é ruim. Não tá liberado televisão não. Esquece televisão. Televisão não pode.
Televisão não pode, é isso aí. Viver uma vida assim, cara. Quando tiver achando que não tem mais nada pra fazer, tem que começar a viver a vida. Tipo, quando não tiver mais nada pra fazer, sabe? Tipo, eu tô entediado, não tenho nada pra fazer. Isso- hoje em dia, o que as pessoas fazem quando estão entediadas, não tem nada pra fazer, é justamente ir para esses meios eletrônicos. É ir pra celular, ir pra computador, ir pra videogame, ir pra televisão, ver o que tem na televisão. Mas sabe, às vezes a gente tem que meio que parar e pensar, não, vamos tentar fazer alguma coisa fora disso. Vamos tentar meio que, o que a gente pode fazer? A única coisa que pode entrar é entrar no WhatsApp pra marcar coisa com um amigo. É que é complicado. Vai vir o chato agora, vai incomodar. Mas a gente tá no meio de pandemia. A gente não pode mais sair de casa, tem que ficar em quarentena, porque o Átila falou. O Átila falou que tem que ficar todo mundo preso dentro de casa, que não pode sair porque senão vai espalhar o vírus e todo mundo vai morrer. Tá, então tenta encontrar um amigo que seja menos chato e tenta falar com ele pra falar assim, cara, vamos fazer alguma coisa. Enfim, cara, eu não sei. Eu tô meio que dando uma dica, mas eu tô tentando pensar eu na verdade tô dando essas dicas mais pra mim mesmo do que do que do que para as pessoas. Se vocês quiserem seguir essas dicas, podem seguir, cara. Na verdade, daqui a pouco eu vou estar mudando a vida de muitas pessoas e não vou estar mudando a minha, porque eu não vou querer sair da minha situação. Enfim, a hipocrisia virou esse negócio. Ai, cara, eu não sei porque que eu falo essas coisas. Não, eu falo essas coisas. Na verdade é bom. Eu queria. Tipo, essas. Na teoria, isso é muito bom. Na prática, eu não sei se eu vou aplicar, me entende? É, cara, é complicado. É que sabe o que é, cara? É que assim, é com esse negócio da minha situação hoje. Esse negócio da pandemia, eu não sei como é que vai funcionar. Não, eu posso tentar arranjar alguma coisa, cara. Tava pensando, tipo, o único jeito é, como eu falei, né? A única coisa que você pode mexer no Zap Zap é é pra, é pra marcar coisa com um amigo pra sair ou pra fazer uma coisa. Sabe? Pra marcar pra, sei lá, pode até mar, marcar pro amigo vir na casa do cara, sabe? Ou ir na casa do outro. Enfim, no caso, entende? Mas tem que fazer alguma coisa que não envolva esses meios. Não envolva. Na verdade, se chamar um amigo pra ir na casa pra jogar videogame, eu acho que não é tão ruim. É válido, porque querendo ou não, tu já tá fazendo uma coisa. Tu tá conseguindo misturar a vida e a tecnologia, tu me entende? Hoje a gente tá muito preso dentro das tecnologias e a vida, né? O fora da vida, isso não existe, sabe? Então, assim, uma coisa que eu detesto, uma vez eu falei em vídeo que eu não gosto de jogo online. E uma das coisas que eu falo que eu não gosto de jogo online é justamente porque que tem muita gente que fala, mas o jogo online ele reúne pessoas, ele consegue transformar, tipo, consegue fazer com que as pessoas interajam entre si. Essa é a pior forma de interação que o ser humano pode ter, é a interação online. Essa é a pior forma de interação. Porque é a interação que tu fica no conforto da tua casa e tu não vive a pessoa, tu não sente a pessoa, tu não olha pra cara da pessoa, tu só tá simplesmente ouvindo um áudio. Ou se tu estiver no Skype, tu tá ouvindo a cara da pessoa, mas tu tá lá na tua casa, tu não consegue fazer nada, sabe? Tu não consegue ter um contato a mais, além da porra de um áudio da imagem. Sabe? Tu só consegue meio que, teoricamente. Ou quando o cara tá jogando o joguinho e falando na call com os amigos. Isso, sabe? Tu só tá simplesmente. Tu não é a mesma coisa de tu tá, tipo, chamar os teus amigos sabe? Existe uma diferenciação muito grande que é. Porque assim, tu ficar preso. Porque na verdade tu não tá fazendo muita coisa. A única coisa que tu tá fazendo é tu tá conversando com pessoas. Tipo, se tu já em call jogando videogame, a única coisa que tu tá fazendo é conversando com pessoas e jogando videogame ao mesmo tempo. Mas tu não tá ah, ah, convivendo com a pessoa no momento. Essa pessoa só tá virando tipo uma.
meio que pessoas que tu tá falando com, mas durante um jogo. Ou tu, mas existem calls que tu pode só conversar com a pessoa. Beleza, mas só tá conversando com pessoas que não estão, sabe, tu não é a mesma coisa. Eu não sei como é que eu posso explicar, mas não é a mesma coisa. Porque tu tá meio que à mercê dessa tecnologia para conversar com essa pessoa. Falar no WhatsApp com alguém também não é uma coisa muito benéfica. É preferível tu, sabe, tipo, é melhor botar o papo em dia com, ah, com uma pessoa conversando com ela frente a frente, né? Do que de fato por telefone. Ou por telefone, não. Tá, eu digo por telefone, mas tipo por mensagem no WhatsApp, sabe? Claro que esse tipo de interação ele pode ser meio que, digamos, se for utilizada em secundária, sabe? Por isso que eu também sou contra o web namoro. Esses negócios de web namoro. Primeiro que obviamente não funciona. E assim, uma das coisas que eu percebo, até pode ficar. Me desculpe pessoas que eu tenho. Como é que eu posso dizer? Eu tenho alguns amigos meus que eu não conheço eles pessoalmente, só conheço eles online. Mas, tipo, eu não consigo considerar esses caras como meus amigos da mesma forma que eu considero algumas pessoas que eu tenho contato, entende? Que eu conheci essas pessoas pessoalmente. Que eu. Sabe, tipo, uma coisa que eu posso falar assim, tá? Quando eu vou. Não sei se eu posso citar. Eu não vou citar nomes aqui pra não comprometer ninguém, cara. Eu não quero. Enfim. Porque se o meu podcast algum dia for cancelado, eu não quero que outras pessoas sejam canceladas junto comigo. Enfim, mas eu tenho. Eu conheci nesses meios de internet, eu conheci muitos amigos virtuais. E um dia eu consegui me encontrar com um deles, cara. Deixa eu- Passando, passando uma puta de um caminhão lixo agora. Não vai dar pra escutar nada. Nossa, caralho. Caramba. Vamos lá. Aí um dia eu morava em Porto Alegre, né? Acabei de fazer um sotaque gaúcho, né? Uhum. Um dia, né? Eu morava lá em Porto Alegre, uhum. Aí chegou tinha um amigo desses meu, né? Vou parar de falar assim, que é muito ruim. Acabei de parar o sotaque gaúcho. O, enfim, aí um amigo meu de internet que mora lá em Minas Gerais. Ele veio para Porto Alegre porque enfim, a mãe dele tinha que ir para uns negócios de algum curso, alguma coisa de palestra, enfim. E ele foi junto. Ele foi para esses negócios, ver essas palestras que tinha lá em Porto Alegre. E bom, eu morava em Porto Alegre, eu chamei por mensagem lá porque a gente conversava muito pela mensagem no Instagram. Eu cheguei lá e falei, cara, já que tu vai pra Porto Alegre, vem aqui em casa, cara. Vem aqui em casa, vamos fazer uns negócios massa, sabe? Enfim. E aí a gente se encontrou, cara. E eu posso dizer, cara, que talvez o melhor dia que eu tive de contato com esse meu amigo de internet não foi nenhuma vez que a gente conversou por mensagem ou por call de Discord. Foi quando a gente se encontrou e passou o dia juntos, sabe? Para mim valeu muito mais a pena aquele dia que a gente passou junto do que qualquer outra conversa que a gente teve por Discord, por Instagram, por WhatsApp, essas porra tudo. Valeu muito mais a pena esse dia que a gente se encontrou. Porque como é que a gente pode dizer? É uma experiência, cara. Sabe? Tu viver hoje, como as coisas estão tudo mais fácil, não existe uma experiência de usar o WhatsApp. Agora, a experiência apesar de ser, não, mas eu encontro com esse cara todo dia. Mesmo assim, cara, a experiência que tu leva, porque como é que a gente pode dizer, cara? Quando tu tá convivendo com uma pessoa pessoalmente, essa experiência ela não vai além do ouvido e do olhar. Ela te, todos os sentidos são acionados. E assim, outra coisa também, não é só também uma visão 2D, tu tens uma visão 360 3D da coisa.
Tu consegue saber, e tu tens um espaço extremamente amplo. Se tu encontra uma... Vamos supor, eu tô pegando a opção mais, digamos... Eu digo, na verdade, entre todas as opções de socializar com pessoas, talvez a mais palha. Que é, sei lá, encontrar com uma pessoa no elevador. Tu tem, sei lá, 5 minutos, não sei, cara. Tu fica 5 minutos preso dentro do elevador e tu se encontra com a pessoa. Aquela experiência de tu poder conversar com essa pessoa, apesar de ser tipo umas conversas muito palha, tipo como é que tá o tempo, de tu esperar o elevador descer e conversar com essa pessoa, sabe? De assuntos bobos. São coisas que podem acabar te fazendo meio que te lembrar alguma. Tu pode lembrar dessa situação. Porque é uma situação que envolve muitas coisas. Tipo, envolve, primeiro, além dos 5 sentidos serem acionados, você tem a situação de tipo, a pessoa entrou, a pessoa meio que tem que agir em o que eu vou falar. Se alguém te pergunta, tu vai ter que meio que. A pessoa tá. Tu não é só tipo, tu responde pá. Lá numa call, por exemplo, na call de Discord, uma pessoa te pergunta X, tu vai estar. A pessoa só vai escutar a tua voz. Aqui tu não, aqui tu tens o olho, tu consegue saber a situação, tá muito próximo da pessoa. Tu sabe. Qualquer momento se falar alguma merda, ele pode dar um soco na cara. A situação da vida é muito mais complicada, entende? Tu consegue sentir as situações muito mais presentes, entende? E que tem um impacto na vida muito maior do que uma conversa por mensagem na internet, entende? E por isso que os anos 80 foi a melhor época que existiu e eu gostaria muito de ter vivido nessa época, cara. Eu nasci na época errada, cara. Uma tristeza, eu diria. Mas enfim, cara, é isso que eu tô dizendo, cara. A questão é que como a gente tem que meio que tentar se desvincular do máximo dessas coisas tecnológicas. Eu vou começar a fazer isso também, cara. Eu vou começar a fazer isso também. Começar a tentar sair de tudo quanto é coisa quando eu tiver. Não dá pra sair de tudo quanto é coisa. Não dá pra viver uma vida radical. A gente tem que pensar que a gente vive nessa era. Então a gente não pode se desvincular totalmente. Mas a gente pode tentar naqueles momentos em que a gente tá sem muita coisa para fazer, a gente começar a tentar, sabe, a gente meio que tem que se adaptar, sabe? Como é que eu falei? Eu gostaria muito de ter vivido nos anos 80, mas como a gente não consegue ver, não tem uma máquina do tempo, ainda não foi criado pelo menos uma máquina do tempo, eu acho que não seria bom criar uma máquina do tempo, porque eu já estou muito acostumado com essa vida, e que se eu fosse para os anos 80 agora, eu acho que eu não ia gostar muito dos anos 80, porque eu já vivi muita coisa nos 2000 eu falar, cara, nossa, como os anos 2000 era mais, como os 2020 é mais fácil as coisas, sabe? Eu ia falar isso, porque, sei lá, tipo, eu poderia buscar no Google e tal, as coisas que eu quero. Mas não, pra quem vive nos anos 80 é muito melhor, porque tu não sabe de nada disso que acontece. Tu não, já, enfim. O que eu tô falando? Tô falando uma situação hipotética do... Na verdade, o que eu queria era poder renascer nos anos 80. Isso que eu queria poder fazer. Renascer, viver tudo de novo a minha vida nos anos 80. Eu tenho certeza que eu viveria muito melhor. Eu viveria muito melhor, cara. Hoje tem as coisas tudo na palma da mão. É muito palha, cara. Sabe? As coisas... Tipo, é tão fácil a vida hoje que se torna difícil algumas coisas que nos anos 80 era fácil. E por isso que eu digo que os anos 80 é tudo mais fácil. Porque a gente se não é que as coisas eram mais fáceis nos anos 80, é que as pessoas eram melhores nos anos 80, porque as coisas eram mais fáceis. As coisas, o normal delas, é que as coisas não eram tão fáceis assim. E as pessoas, por não ser tão fáceis as coisas nos anos 80, as pessoas conseguiam se virar, mesmo com as coisas não sendo fácil. E isso acabava virando fácil pros caras. Nossa, tá complicado.
Ah, cara, é isso aí, cara. Então é isso aí, cara. Esse é o negócio que a gente tem que fazer, cara. A gente tem que meio que se adaptar a esse negócio. Já que a gente não pode vir nos 80, a gente pode tentar adaptar esse negócio. Tipo, quando for necessário utilizar esses meios de internet e de, e de, enfim, e meios tecnológicos, vamos lá. Vamos entrar nesse negócio, vamos fazer. Quando não der, quando não precisar, vamos tentar evitar. É claro, não dá pra, eu te digo, não dá pra fazer radicalmente, tipo, o cara vai vender o videogame. Na verdade, vender videogame seria uma coisa interessante também. Mas eu não venderia meu videogame nunca porque eu ia acabar. Uma hora eu ia querer jogar. Ai meu Deus, eu queria jogar videogame, agora eu não posso, sabe? Eu ia ficar meio mal. E isso aí iria só piorar a situação. Às vezes videogame é bom pra gente. Sabe, tipo, tu jogar um pouquinho das coisas, às vezes é bom, sabe? Mexer no computador um pouquinho, tá, tipo, assistir uns vídeos no YouTube, pô, é legal assistir uns vídeos no YouTube, sabe? Acho que é bom isso, sabe? Ainda mais porque tem gente que trabalha com isso, né, no YouTube, então às vezes é bom dar uma... ver, assistir uns vídeos, não pode, acho que não dá pra ficar muito tempo, mas dá pra tentar assistir, sabe? Enfim, cara, dá pra tentar ficar vendo essas coisas. Ah, e é isso aí, cara, é isso aí, cara. Então esse é o negócio, cara. A gente tem que viver a vida como a gente viveu nos anos 80, adaptando, obviamente. Tem que tentar a gente tem que adaptar a nossa vida para os anos 80. Acho que isso é o negócio, é a coisa que a gente tem que ver, cara. Nossa, como era bom os anos 80, cara. E assim, eu nem falei da parte da parte do padrão de beleza masculino, né, cara? Porque, tipo, hoje o padrão. Na verdade, eu cheguei a falar assim. Mas tipo, eu falei, né? Eu cheguei a falar, né? Eu já falei sobre isso, então foda-se. Que hoje a gente tem. Porque hoje o padrão de beleza Então, mas tá, mas o que a gente tem que fazer? Qual é a solução pra isso, né? Eu meio que me propus a dar uma solução pra questão social, mas não propus pra questão de padrão de beleza. Esse esquema de padrão de beleza eu acho que não tem muita solução que eu vejo. Eu acho que meio que a única solução é o cara. É virar um atleta. Se ele quiser alguma coisa. Se a pessoa quiser meio que viver. Na verdade, essa questão só é uma questão social de meio que se a pessoa conseguir se adaptar a essa vida desse jeito, já vai ser uma coisa muito boa, tu entende? Já vai ser um baita avanço, sabe? Porque assim, é aquele negócio, quando a pessoa começa a não ter nada pra fazer, pode ser que ela meio que crie essa vontade. Opa! Acaba criando uma vontade, sei lá, de se melhorar. De acabar, tipo, eu não sou muito fã desse negócio de ir pra academia. Eu nunca fui pra academia, não gosto de fazer academia, mas de jeito nenhum. Meu negócio seria muito mais uma academia brasileira de letras do que. Na verdade, brasileira não, a minha seria tipo uma academia gringa de letras. Eu não gosto da literatura brasileira, eu gosto da literatura de fora. Eu não leio muito livro, não, eu não posso ficar falando muita coisa. Mas enfim, eu não sou muito dessas coisas. Eu gosto de praticar esportes, mas eu não gosto de academia. Academia eu acho. Academia eu acho inútil, cara. Não é que inútil. Mas eu acho muito sem. Sabe, sem motivação, cara. Quando eu tô praticando esporte, eu gosto do esporte porque eu não quero só. Eu não tô jogando as coisas pra. Não, mas eu preciso me fortalecer, eu preciso malhar o meu. Não, eu tô pensando em ganhar. A minha questão é mais competitiva, é de querer fazer, de jogar, é de me divertir, na verdade, não é querer ganhar, é de me divertir. Eu não consigo me divertir fazendo flexão. Nossa, eu tô aqui, como é que é, pegando como é que é, carregando peso. Nossa, que diversão. Foda-se, isso não é legal. Isso não é divertido, isso é só, sei lá, é uns caras, tipo, tu ficar repetindo o mesmo exercício, sabe, várias vezes sem rumo. Isso me deixa meio sem rumo também quando eu pensar nesses negócios. Por isso que eu não gosto de fazer academia, nunca fiz academia. Mas eu já pratiquei 500 esportes na minha vida. Porque esporte é legal, esporte é divertido, sabe? Esporte dá vontade da questão competitiva. Porque até o cidadão é muito competitivo, cara. Principalmente o homem. Quer dizer, desculpa.
O homem, não, na verdade todo cidadão é competitivo, todas as pessoas são competitivas. Só que o homem ele é competitivo nos esportes, a mulher é competitiva em qualquer coisa. Ponto. Tchau. Vamos acabar o podcast por aqui. Acabei de ser cancelado. Tchau, tchau.